Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Victor e vocês estão escutando o podcast Pesquisadores Afirmam. E hoje, no nosso oitavo episódio, estou aqui com o pesquisador Francisco Marcelino da Silva para conversar um pouco sobre o foco de estudo dele, que é a área da adaptação, e também sobre a vivência acadêmica dele no geral. Então, Marcelino, primeiro, muito obrigado por estar aqui hoje e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem que é o Marcelino. Oi, João, bom dia. Eu que agradeço o convite. Como já tinha falado antes, né, eu fico muito honrado com o convite. Amo o gênero podcast, como já comentei também. E quem sou eu, né? Eu estava até comentando, né? Eu gosto de usar Marcelino Silva porque é um pouco mais diferente, né? Aham. Tem muitos Franciscos aqui no Ceará. E eu sou professor aí de muitas coisas, mas de língua portuguesa, de língua inglesa também. Estou me aventurando a ensinar francês, terminei Sei. o curso ali da Casa de Cultura, achei Uhum. interessante, já, né, tenho experiência como professor de língua estrangeira, então sou isso, e sou pesquisador, né, agora eu sou doutorando na POET, também fiz o mestrado lá, e trabalho com a área da adaptação, e aí a gente vai falar um pouco mais de como eu cheguei, né, nessa área, como é que foi todo o processo. Ok, perfeito. Então, Marcelino, para começar, eu queria justamente falar sobre esse processo, sobre esse seu percurso acadêmico. Então, Marcelino, dadas as diversas opções que uma pessoa tem de fazer de curso, quais razões te levaram a cursar letras e depois a ingressar em uma pós-graduação em estudo da tradução? Então, o meu percurso ele é um pouco diferente, eu diria, dos demais. Uhum. Porque, assim, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre fui um aluno do ensino médio, gostava muito de ler. Na minha escola tinha meio que um concurso, assim, na biblioteca, quem lê mais, eu tinha aluno de destaque. Aham. Enfim, e eu gostava de estar lá, né? Assim, nossa, é a pessoa que lê Sim. bastante. E aí, eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, né? Você pensa assim, ah, medicina, direito, essas coisas que em algum momento te cercam. Uhum. Mas eu percebi que não era muito para mim, assim, detestava ficar pensando sobre. Eu estudei numa escola profissionalizante, então eu tinha um curso profissionalizante que trabalhava muito com lei, com, nossa, parágrafo, essas coisas, e eu ficava assim, gente, não vou Não é para aguentar mim. passar 5 anos, Aham. sabe? Eu me conheço, não vai dar. Aí decidi que não, aí também essa área da medicina assim, não era assim, nem acho que eu conseguiria também, né? É muito concorrido. E aí eu pensei, cara, o que eu gosto de fazer por prazer, de fato, né? Assim, algo que de fato me traz prazer e que eu possa fazer com vontade, né? Porque a gente sabe Sim. que estudar não é tão simples e se for algo que você não gosta, pior ainda. E Uhum. aí eu decidi fazer letras, né? Letras português, porque eu fiquei assim, gente, não vou colocar nenhum outro idioma, porque vai que eu já tenho as aulas são no idioma estrangeiro Aham. e eu não domino, assim, a gente tem inglês na escola, espanhol, mas é muito superficial, muito básico. Uhum. E aí tentei, coloquei, né, letras português, passei, fui aprovado e comecei o curso. Entrei pela literatura, assim, tudo que eu pude fazer de literatura, de disciplinas opcionais, né, optativas, que não são tão optativas assim, fiz e tudo mais, mas depois tive contato com a linguística, porque a gente entra muito pensando assim, né, nossa, curso de letras, vou agora aprender toda a gramática normativa, tudo que eu Uhum. não vi, ou tudo que eu não sabia, e não, né, a gente sabe que não é Sim. bem por aí. E aí, já para o final do curso, eu tive um contato assim com disciplinas como texto de discurso, semântica, que são disciplinas mais abstratas da linguística, que eu fiquei, caraca, que coisa legal, né? Aí, né, graduação, fez essa parte. Aí eu disse assim, acho que agora eu tenho bagagem para tentar fazer um curso de língua estrangeira, né, na letras também. Aí fui para letras em inglês. Aí depois, assim, eu terminei muito novo, terminei com 21 a graduação. Aí eu fiquei, gente, quero mudar. Acho que eu preciso mudar, fazer alguma coisa diferente. Fui para engenharia, Caraca. nada a ver. Fiz Enem de novo, todo o processo, fui para Uhum. engenharia de alimentos, assim, uma coisa Uhum. aleatória mesmo. Aí lá eu percebi que não era o que eu queria, eu realmente era, né, pertencia a letras, assim, Uhum. era algo que de fato eu gostava e tinha habilidade, tem isso também, né? A gente tem que Sim. ter essa consciência do que a gente é bom para fazer. E aí entendi que não, era letras mesmo. Aí fui para letras em inglês, agora só para o noturno, porque já tinha o português, então foquei nisso. E aí, quando eu estava quarto, quinto semestre, já assim, quase na metade do curso, um amigo, na verdade, me mandou o edital, né, de seleção da POET, do mestrado, na época só tinha mestrado. Disse assim, tenta, né?
sabia que eu já sabia inglês, tinha alguma relação com língua estrangeira ali. Pensei, tá, vou estudar e vou tentar. Aí na minha época era prova escrita, não era um Ah, projeto, você não escrevia um projeto ainda. Eu entrei na turma de 2020, né, na turma da pandemia. aham, Então, a prova ainda era. Tinha os teóricos para você estudar, aí tinha as questões lá, enfim. E aí fiz a prova escrita, passei, fiquei dentro das vagas. Aí eu tinha a escolha, né? Porque eu ainda estava na graduação, então eu tive que optar por um ou outro. E aí eu decidi parar, né? Deixar a graduação em stand-by e ingressar no mestrado em tradução, que para mim unia o que eu gostava das duas áreas, né? Porque antes você tinha meio que duas opções. Ou você vai para sim, linguística ou você vai para literatura. uhum, E aí eu enxerguei na tradução essa união, né? Essa união sim, que eu diria assim ideal, né? uhum, Porque como eu entrei pela literatura, eu era muito apegado aos teóricos, gostava muito, né, dessa fruição da literatura, mas entendi a importância da teoria linguística também, né? Dessa questão do discurso, modalização, que a gente vê muito, né, na língua estrangeira, principalmente quem é professor. Enfim, e aí disse, eu acho que esse é o lugar, né, que uhum. vai poder me acolher de uma maneira que eu trabalho com, né, não vou abrir mão de nada. Sim, sim, sim. E aí também já é Uhum. mais trabalho, Sim, mas perfeito. enfim, em resumo é isso. Mas incrível, incrível. E eu acho muito interessante essa questão de eu não quero abrir mão. Eu gosto disso aqui, eu gosto da literatura, eu gosto da linguística. E aí acha na tradução, tipo, a junção de tudo. Eu acho perfeita essa ideia. Marcelino, agora começando a discutir um pouquinho a sua dissertação, eu queria primeiro que você apresentasse a obra de partida do seu trabalho, porque você trabalha com o livro Incidente em Antares, né? Você vai, na verdade, Isso. trabalhar com o livro como obra de partida e depois a adaptação. Então, eu queria que tu apresentasse para quem nunca teve contato com essa obra, do que ela se trata, do que ela vai falar sobre. Então, é uma obra do Érico Veríssimo, né? Ele é um autor super conhecido no Brasil, assim, até fora também, mas eu acho que mais conhecido pelos romances históricos dele, né? Como O Tempo e o Vento, Ana Terra, que falam mais sobre a história do Rio Grande do Sul e tudo mais. Só que o que acontece? Por que eu escolhi esse romance especificamente? Durante a graduação, eu tive a oportunidade de ser bolsista de pesquisa, né? PIBIC, Sim. em literatura portuguesa. E aí, nessa oportunidade, eu já tinha trabalhado com texto fantástico. E aí eu fiquei assim, o que é que eu posso trazer, né, de algo que eu já tinha pesquisado, que eu já sabia alguma coisa para me orientar. Porque por mais que eu tenha encontrado na tradução essa união das coisas que me agradava, eu não tinha ideia de teorias da tradução, assim, meu Uhum. Deus. A pessoa define a tradução. Eu disse, Uhum. então, vamos lá, né? E aí foi por isso que eu fui pesquisar assim, autores brasileiros, eu sabia que eu queria trabalhar com algum autor brasileiro, autores brasileiros que tenham textos fantásticos. E aí eu lembrava que em algum momento assim de um grupo de estudo que eu participava, Vertentes do Mal na Literatura, da professora Ana Márcia, tinham comentado sobre esse livro, só que eu nunca tinha lido, né? Aí eu disse, vou ler, vou ver como é que é. E basicamente é a história de 7 mortos que ressuscitam e reivindicam o seu sepultamento, o seu enterro, porque a cidade está em greve, né? A cidade está em greve, e aí esses mortos voltam e dizem assim, gente, tudo bem, vocês têm seus direitos aí, mas a gente também tem o direito de ser sepultado, né? Então vamos lá. E aí tem todo um. Imagina, né? 7 mortos numa cidade, aí é muito representada a questão, né, da putrefação dos corpos, Uhum. o cheiro, o incômodo, né, dos seres vivos, dos viventes, né, dos cidadãos Uhum. viventes de Antares. Mas o livro em si, ele é muito extenso, tem mais de 400 páginas e é dividido em duas partes, né? O nome é Incidente em Antares, mas a primeira parte é Antares, que vai fazer um apanhado histórico de toda a fundação da cidade, né? Era o povo da Caveirinha até se tornar Antares. E aí tem as disputas familiares, né? As famílias fundadoras, uma coisa bem assim que a gente vê em, em séries americanas, Uhum. estadunidenses, né? Sim. E aí, só que o que é interessante dessa primeira parte é que é meio que um microcosmo brasileiro. Uhum. Assim, tem toda a disputa política, social, como é que as classes vão se organizando e tudo mais. E aí a segunda parte, que é de fato de onde as adaptações surgem, né, que é o Uhum. incidente,
é um tempo bem mais curto, assim. Essa primeira parte se desenrola em anos, assim. Em anos, na verdade, séculos, né? Assim, mais de um século de história, enquanto que a segunda são em 3 dias, né? De 12 a 14 de novembro de 1963, se eu não me engano. Uhum. E aí, é bem resumido, assim, né, temporalmente, mas é a maior parte do livro, né? Mas o peso que tem e a força que tem, justamente por trazer isso, né? Trazer essas questões de luta social, de classe social, a gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso, assim, como é que, apesar de morte, a gente tem muito essa ideia, né? Que a morte, ela apazigua todas as diferenças. Então, a gente Uhum. fala muito isso, né? Sim, No senso comum, no dia a dia. Quando todo mundo morre, não tem rico, não tem pobre, todo mundo fica ali. Só que em Antares, não. As uhum. coisas, a hierarquia, né, ela se mantém, né, até Sim. colocado como tanatocracia, né, uma referência ao deus um deus da morte, da Grécia Antiga. Enfim, mas é basicamente isso, 7 mortos que querem ser sepultados e não acontece porque tem uma greve na cidade. Perfeito. Esse é um livro que eu já adianto que eu não conhecia, eu nunca tinha lido. E aí, quando eu parei para ler o teu trabalho, né, eu fui lá, tipo, dei uma olhada no resumo e falei, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é de fato interessante. Então, eu fiquei com vontade, assim, de ler. Depois, eu já coloquei na minha lista e mais para frente em algum momento. Provavelmente tu deve dar algum spoiler lá na tua dissertação, eu vou me ater a isso, mas faz Algumas, parte, alguns faz parte. muitos. Marcelino, agora eu queria falar um pouco do recorte da tua pesquisa, porque assim, você coloca lá no seu título, então o seu título já estabelece isso, que tu vai falar sobre a tradução dos símbolos de morte e de liberdade na adaptação audiovisual. Então você faz esse recorte. Então, o que te motivou a fazer dessa temática em específico o foco central da tua análise? Então, mais uma vez, vai até parecer repetitivo, Hum. mas eu vou partir de algo, porque assim, algo que até os outros participantes do podcast comentaram, né, os outros entrevistados, é que a gente não tem muito uma vivência de pesquisa propriamente dita na graduação, né? Como a gente dá licenciatura, a gente é muito focado nisso, no ensino, né? A gente Sim. sabe que é ensino, pesquisa e extensão, mas pesquisa e Uhum. extensão, se você É, não participa de um programa de bolsa, enfim, não fica tão explícito. Então, como eu tinha participado do PIBIC, eu me baseei muito nisso, né? No PIBIC, eu já tinha trabalhado com parte da temática do meu objeto de estudo, né? Só que no PIBIC era a mulher, a morte, o mal e o diabo na uhum. literatura portuguesa, né? Romantismo, modernismo, e como que isso acontecia entre eles, né? A literatura comparada, enfim. Sim. E aí eu pensei, o que é que eu posso tirar daqui que pode ser útil, né? E aí eu fui ler o livro, né? Eu li o livro, aí percebi muito isso, assim, que a morte, quando você pensa nisso, que são 7 defuntos que Uhum. reivindicam seu sepultamento, é um símbolo muito presente. E atrelado a esse símbolo da morte, também tinha a questão da liberdade. A gente Sim. vai ver mais na frente que muitos dos personagens, eles só têm liberdade de existir de fato, de ter voz, a partir da morte. Então, Uhum. quando eles eram vivos, que teoricamente eles poderiam se colocar, né, se impor, mas a gente sabe que tem muitas questões sociais Sim. e de classes aí que impedem, eles não conseguiam. Só que a partir da morte, né, de alguma forma, eles têm essa oportunidade. E, mais uma vez, também, a gente sabe que mestrado, né, você está passando por isso agora, você sabe como é que Uhum. é, Sim. o tempo é muito reduzido. Exato. Então, como eu falei, o livro tem 2 partes. Aí a adaptação ela se baseia na segunda parte, que é o incidente. E dentro dessa parte é a parte mais extensa. Então não dava para trabalhar com tudo. Assim, é muita coisa mesmo. E aí eu pensei, tá, vamos ver. Eu fui mais pela frequência, assim. O que é mais aparente? O que é que se repete mais durante a narrativa? Eu percebi que tinha sido isso, né? Que tinha sido a questão, né, da simbologia da morte e da liberdade, e que uma não existia sem a outra. Elas estavam sempre atreladas, né? Esses signos e símbolos. Eu até Sim. comento um pouco sobre isso. Então, estão sempre atrelados. Então, achei que ia dar um, né, bom pano para manga aí para poder escrever e analisar e, enfim. Perfeito. Marcelino, indo agora para outra parte, mas ainda focando nessa questão do teu objeto de pesquisa, da tua análise em si, porque você aponta na sua introdução como o objetivo da sua pesquisa não era discutir fidelidade na obra de chegada,
mas, e é aqui eu cito como tu colocou lá no texto, que tu colocou, mas sim verificar de que forma se deu o processo tradutório e quais foram as estratégias e os recursos utilizados para a realização da adaptação em foco. Então, sendo assim, o que foi que você observou ao analisar esse processo tradutório, esse processo de adaptação? Então, quando a gente pensa muito, né, pelo menos antes de a gente entrar na pós-graduação em tradução, a gente tem muita ideia de que traduzir é cometer uma traição, né? Traição a Uhum, quem, ao quê, sim. já supondo essa fidelidade. Então, eu me utilizei muito do Stan, que é um dos teóricos aí, ele trabalha muito com a adaptação fílmica, mas a gente pode abranger isso para adaptação audiovisual de um modo geral, sobre a questão que traduzir é interpretar. Então, por que existem tantas adaptações de uma mesma obra? Porque são diferentes interpretações, diferentes leituras, né? Diferentes perspectivas que se tem. E quando eu fiquei pesquisando sobre isso, né? Assim, só para dar um panorama, existe, por exemplo, a minissérie, que foi a primeira adaptação da obra, né? Do texto-fonte. E aí, dessa minissérie, fizeram um recorte mesmo, assim, não é uma outra gravação, eles pegaram e reduziram, né? E fizeram um filme, que aí é a mesma coisa, só que com alguns recortes. Aí tinha peça de teatro, enfim, várias possibilidades. E aí eu fiquei pensando, cara, isso de fidelidade não faz sentido, né? Até porque o próprio Plaza fala justamente isso. Quando você muda o STEM também fala sobre isso, comenta sobre isso. Quando você muda o meio semiótico, né? Você passa do texto verbal para o audiovisual, não tem os mesmos elementos. Não dá para se manter e nem se pretende manter fiel. Então, se é para ficar fiel, deixa a obra como é que ela tá lá, né? Vai ler só o livro e tá bom. Não adapta, né? Então, exatamente. Então, fique satisfeito com o que está ali. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso e me detive a analisar as escolhas. Assim, muitas vezes no livro tem toda uma descrição do cenário, do cemitério, por exemplo. A cena do cemitério é uma cena muito importante, que é quando os defuntos estão acordando. Então tem toda uma descrição de como é que tá, escuro, frio, e eles estão sobre a luz das estrelas. E isso num texto escrito, você tem que criar, assim, né? No texto audiovisual, eles mostram. Simplesmente mostram, assim, mudam o foco da câmera para cima e mostra o céu estrelado. Não precisa de um voice-over para dizer assim, o céu estava estrelado. Não faz sentido. Então, eu fui tentando analisar isso, assim, como é que essas escolhas afetam, de fato, a percepção dos espectadores, né? E quais as alterações, e sem juízo de valor. É, de fato, analisar assim, no livro mostra primeiro as mortes de tais personagens. Na adaptação mostra outras mortes, ou as mortes são alternadas. Então, um jogo de câmera, por exemplo, se você focar apenas num personagem e acabar aquilo, vai ficar meio que estático, que não é a ideia de um texto audiovisual, né? Então, tem essa questão de alternância. Então, mostra um, aí volta para o outro, aí mostra que a pessoa está muito, muito doente, né? Muito, né? Assim, quase à beira da morte, depois mostra a outra pessoa já morta. Então, ver como é que isso se dá, né? De fato essa escolha tratória. E como é que isso impacta a percepção tanto de pessoas que já conhecem a obra, né? Quanto de pessoas que não conhecem. Porque essa minissérie, ela foi reproduzida pela Globo. Então ela teve um alcance muito grande na época. Sim. E aí talvez as pessoas já conhecessem o texto ou não. Uhum. Enfim. Perfeito. Marcelino, eu queria ir agora para uma questão teórica, para aproveitar que a gente está falando sobre signo, representação, adaptação semiótica da coisa, e eu queria que tu estabelecesse para o ouvinte pensar que tem uma pessoa que está interessada em falar sobre adaptação no trabalho dela, mas ela ainda está nessa dúvida, a dúvida que eu senti, a dúvida que basicamente todo mundo sente de, tá, eu fico na tradução intersemiótica ou vou para o caminho da adaptação? Então, como que essas coisas divergem? Qual a tua visão em relação a essas teorias? Então, no meu texto da dissertação, elas são quase que intercambiáveis, assim, eu quase que utilizo Uhum, uma pela outra, assim, né? uhum, Porém, depois de muito estudar, aham, participar de eventos e escutar outros pesquisadores e professores falando sobre, é muito uma questão metodológica e teórica mesmo. Depende dos sim, teóricos que você se utiliza.
Então, se você vai falar sobre tradução intersemiótica, tem que partir da, da semiótica em si. Sim. Então, Greimas, o Peirce, o Plaza, que já é chegando na teoria da tradução em si. E também levando em consideração que esse é um dos termos cunhados pelo Jacobson, né? Que aí Sim. ele vai falar lá, tradução intralingual, interligal e intersemiótica. Uhum. A Então, citação eu tem um acredito. trabalho de todo mundo praticamente que É, entra. 1989, e a Jacobson página tal, é. Exato. Mas acaba sendo um termo mais guarda-chuva, eu acredito, quando se fala em Uhum. tradução intersemiótica, porque foi o primeiro que surgiu. Sim. Então, os trabalhos mais antigos assim usam muito essa nomenclatura. E eu acredito também que essa questão da semiótica, como eu falei, assim, quadrado semiótico, signo, interpretante, eu não vou nem me arriscar Uhum. a explicar, tá? Porque, Uhum. assim, me enrolaria com certeza. Não tenho essa expertise. Mas eu acredito que é muito mais uma coisa abstrata, assim, o discurso por trás dos símbolos e signos que rege aquela motivação, aquela tradução. Então, é uma a pessoa perscruta mesmo, assim, né, quase que as intenções do porquê aquilo está sendo realizado, que aquilo está Sim. sendo feito. Enquanto que os estudos da adaptação, para mim, né, e sou eu, Marcelino, é uma coisa mais prática mesmo, de verificar quais foram as escolhas. Aqui a pessoa usou tal técnica, né? Uhum. Usou um voice over, o ângulo da câmera, a escolha de cores. Então, para mim, é uma questão mais prática mesmo, assim, a adaptação. E aí a gente Uhum. tem Hutcham, a gente tem Stem, tem outros autores, né, e teóricos que dão esse suporte, que você Uhum. entende melhor, assim, as escolhas práticas em si. Por quê? Porque a gente não tem acesso a making off, a gente não tem acesso a script das coisas, as mudanças que foram feitas, uma explicação. Eu escolhi tal Uhum. Por conta ator disso. por causa disso. Uhum. A gente não sabe, né? Então, eu acredito que, para mim, essa seja a grande diferença, assim, a teoria e a metodologia utilizada, além do foco em si, né? Um é mais abstrato, Uhum. e o outro é uma coisa mais prática em si, né? De verificar de fato como que se deu essas escolhas e o impacto que isso tem, e aí, né, no leitor, no espectador, Uhum. depende do texto fonte. Perfeito. E justamente sobre essa questão do impacto, depois de tu ter feito a tua análise, depois de tu ter observado como as coisas foram feitas no livro, como as coisas foram feitas depois na série, como é que tu observou esse processo de adaptação? Tu achou que foi um processo? Porque a gente sempre tem que ter cuidado nessa questão de falar, justamente retomando o que a gente estava dizendo, né, de fidelidade e tudo mais, mas essa representação que tu tentou ver como é que ela acontecia em uma obra e em outra. Como é que ela ficou ao final? Qual é a tua percepção em relação a esse processo de adaptação em específico? Então, eu acho que foi até, eu diria, revolucionário para a época, porque a gente está falando de Uhum, uma série de mais de 30 anos, né? Foi de sim, 94 a minissérie. uhum, E, assim, tem os personagens em si, eles já são personagens tipos, né? Eles sim, representam as camadas da sociedade. Então, tem um grupo da burguesia, do proletariado e uns que são à margem da sociedade. uhum, E aí, só por ter essas representações, assim, você já fica assim, tá, já tá mostrando essa estratificação social que já pode gerar conflitos. E uhum, para além disso, tinha muitas questões como infidelidade, né, conjugal ali mostrada entre um dos personagens que não são um desses 7 personagens principais, mas que também é um personagem que está muito presente na série, que é o Coronel Vacariano. uhum, A gente tem a questão de trazer a morte em si, porque a gente sabe uhum, que uma herança da literatura, né, é trabalhar o belo, o bom, o sim, verdadeiro. Então, uhum, quando você decide focar numa obra que tem a premissa de trabalhar com a morte, então já é algo que choca, né? uhum, Então, eu acho que sim, para mim foi muito revolucionário até para a época, assim, porque também estava no processo de redemocratização, né? uhum, 94 ali as coisas ainda estavam não uhum, tão solidificadas, sim, mas ao mesmo tempo tem uma questão controversa, assim.
Então, tem um personagem, que até esse que eu comentei, o Coronel Vocariano, que no livro, ele acaba de uma maneira muito negativa, assim, a perspectiva dele, né? Ele é realmente o vilãozão, assim, da história, um dos vilões, e ele se mantém assim até o final. Enquanto Uhum, que na minissérie, não. Eles meio que fazem uma redenção para ele. Ele é uhum, erigido ao status de herói, ter salvado a tá. cidade, Uhum, que você fica assim, cara, né? É uma pessoa de uma classe privilegiada, uhum, que cometeu vários erros, como eu falei ali, né? Era infiel à esposa e tudo mais. Porém, é o que a gente escuta muito hoje em dia, né? Assim, o cidadão de bem. Ah, o cidadão de bem que está uhum, lutando para salvar a cidade dos defuntos que estão ali, perturbando a ordem. Então, apesar de instigar, né, a sociedade, a população brasileira, ainda assim traz esse conforto de estar. uhum. A gente está aqui fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo vamos manter esse status quo para não também só ferir, né? Tacar o dedo na Aham, ferida e sair. Mas uhum, eu acho que é uma adaptação muito feliz, assim, né, uhum. da obra de partida. Perfeito. Marcelino, então, eu gostei desse ponto que tu mencionou da mudança, por causa que quando a gente pensa nisso, né, tipo, por que que foi alterado? Porque a gente tem que observar, como você falou em algum momento, da questão da adaptação ser uma coisa original. A gente tem que abrir mão da ideia de fidelidade para entender que aquela obra, quando ela é adaptada, ela se torna algo único. E esse algo diferente, ele vai ser diferente por conta do público que vai assistir aquela obra, por conta do contexto sócio-histórico. Tendo isso em mente, eu queria fazer uma pergunta para ti, mais ampla, assim, não só focado no seu trabalho em si, mas em relação à área como um todo, porque eu acredito que a gente, como pesquisador, a gente sempre deve se preocupar com a ideia de qual que é a importância do nosso trabalho, para que ele serve não no sentido só utilitário da coisa, mas o que ele pode contribuir, mesmo que indiretamente, para a sociedade em geral, seja em trazer um debate, seja em trazer uma discussão, enfim. Então, na sua visão, qual que você acha que é a importância de estudar adaptações? E, melhor ainda, estudar os processos de adaptação em um nível acadêmico? Por que que você acha que isso é uma questão que deve ser estudada e é importante para a sociedade como um todo? Isso. Mas eu acredito, João, que quando a gente pensa em adaptação, a gente trabalhando muito com cultura, né? E Uhum, representação cultural e aí, né? Pensando agora um pouco mais em relação ao que eu estou pesquisando até no doutorado. Mas, por exemplo, a gente entender como determinado grupo é representado, né, em uma mídia, seja ela, né, no filme, numa minissérie, um teatro, uma ópera, enfim, diversos tipos de adaptações. E como que essa representação pode calcificar ou solidificar uma imagem na sociedade, de determinados grupos, de determinadas culturas. Porque, por exemplo, a questão do indígena. Até hoje em dia, tem muito imaginário de que o indígena é uma pessoa preguiçosa, que não gosta de trabalhar, que isso e aquilo. Só que isso foi formado ao longo dos anos pelas representações que a gente tinha, de uhum, filmes, né, uhum, de minisséries, ou até mesmo de coisas, de sketches que apareciam na televisão. sim, Então, é importante entender que o que está sendo reproduzido, o que está sendo produzido ali, não é à toa. Eles uhum, representam valores, representam, de fato, pensamentos, ainda que nem todas as vezes, vou dizer, sejam conscientes, daquilo que se passa, né, daquela temática, né, que está sendo mostrado. Então, para mim, estudar adaptação também é uma maneira de estudar a cultura. E aí, quando sim. eu falei no começo, né, assim, dei preferência a autores brasileiros, justamente por isso, assim, eu quero entender como é que é o impacto aqui, no nosso Sim. país, né? Porque uma outra questão que a gente pode ver, estando no Brasil, estando imerso nessa cultura, é justamente isso, né? A retroalimentação, que é algo que o professor Rafael sempre comenta, Sim. né? Que a obra de partida, né, e a obra de chegada, uma retroalimenta a outra. Então, por exemplo, uma coisa que nem é assim brasileira, mas que estava muito em alta recentemente, né? Que é algumas coisas, mas por exemplo, Percy Jackson, a série, né, Sim. que saiu a segunda temporada agora.
eu conheci os livros quando eu era adolescente, assim, li tudo. E aí agora a gente vê uma procura imensa, assim, até valores de livros. Sim. Pesquisa caríssimo, muito Uhum. caro isso. Então a gente vê esses impactos assim, de como uma coisa retroalimenta a outra e disso não ser simplesmente, como você falou, algo utilitário, assim, ai, tô só vivendo e seguindo o fluxo aqui, mas de fato buscar entender. Ah, mas por quê? Por que, que as pessoas têm essa perspectiva sobre, né, determinado assunto? E eu acho que a adaptação ela nos ajuda, ao mesmo tempo que é um tipo de entretenimento, né, é algo que a gente gosta muito, né, Sim. que eu acho que agora a gente também não consegue simplesmente, ah, eu vou só assistir por prazer. É quase Sim. que É. A gente faz uma análise impossível. por trás. A gente fica. É, você fica assim, olha essa câmera, esse foco, né? Essa Uhum. iluminação. Você está sempre atento a alguma coisa, mas permite também essa reflexão, assim, o que é que está por trás disso, né? O que é que está embasando essa perspectiva? E aí é aquela questão, não é julgar se é melhor ou pior, mas justamente discutir. Vamos ver, né? Vamos analisar qual é esse fenômeno que está acontecendo. Ok, muito massa. Como eu estava falando antes, você já sabe, minha área é adaptação, então eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu realmente gosto dessa ideia de a gente estudar a adaptação e a gente pensar a cultura, pensar a representação da cultura e entender, por causa que a gente vive a cultura, mas a gente também pode tentar se afastar e compreender ela. Então, eu acho perfeita essa sua fala para esclarecer isso para as pessoas que estão escutando. Agora, Marcelino, eu queria mover a nossa conversa para uma parte mais da vivência acadêmica no geral. E eu queria saber de ti, porque assim, lá na sua dissertação, quando você, na introdução, se eu não me engano, você menciona que a sua pesquisa ela aconteceu no momento da pandemia. E a tua temática, além disso, ela é uma temática que ela vai se conciliar, de certa forma, com a questão da pandemia, por causa que tu trabalha com a questão da morte e da liberdade. Então, tu mesmo traz essa ideia de que é o período que tu estava vivendo e as coisas que tu estava falando se relacionavam de certa forma. Então, como é que foi para ti realizar a pesquisa nesse período tão complexo e justamente trabalhando com temáticas que conversavam com a sociedade no momento? Foi difícil, assim, acabei escolhendo um pouco depois, né? Porque, como eu te falei, quando eu entrei não tinha um projeto específico, então Uhum. eu tive que pensar depois a questão do projeto em si. Justamente, assim, era um período que a gente estava vivendo com muito medo, assim, de morrer. Você Uhum. não sabia se saía de casa bem, poderia não voltar, né, com Sim. saúde. E ao mesmo tempo que a gente estava preso, né? A gente, assim, é muito louco pensar nisso, porque a gente tinha muito acesso a muita informação, assim, a gente estava super conectado a tudo, né? Mas ao mesmo tempo a gente estava isolado fisicamente. Então foi um tempo de muita reflexão mesmo, assim, de entender, né? Eu estudei muito sobre a representação da morte. Tem até um historiador francês, o Arré, que ele fala sobre isso, né? A representação, o estudo da morte na cultura ocidental, como a cultura foi se afastando, né? Criando todo esse medo. Então, em alguns momentos foi muito complicado, assim, Uhum. principalmente processo de escrita, assim, eu Sim. tive algumas questões de travar, sabe, assim, Uhum. de ficar, cara, tô cansado de Uhum. pensar sobre isso, tô cansado de ter, e aquilo, né, eu Uhum. escolhi isso, Sim. né, como alguns outros pesquisadores falaram também, assim, mas eu ainda acho que a gente tem que gostar muito do que a gente vai pesquisar, Uhum. porque senão a gente não consegue, assim, não consegue Uhum. voltar, por mais que seja difícil, né, a gente tem que ter esse ânimo para voltar. E aí, sei lá, teve um mês, assim, que eu fiquei um mês, assim, com a trava de não conseguir escrever. Eu abri o computador, olhava e ficava, gente, né? E o prazo É, o prazo lá na cabeça tá ali, martelando. ó. Sim. Eu ficava brincando com os amigos, assim, gente, esqueci que eu sou mestrando, tá? Tô só vivendo, tô Tô só de existindo férias. aqui. Vou me dar férias, tô só existindo. Porque era complicado, assim, pensar que eu fiz tudo online, né? As Sim. disciplinas, o Uhum. estágio, qualificação, que já, na maioria é online, mas enfim, Sim. qualificação, defesa. E tem muito isso também de que eu tive uma semana de aula presencial, aí a pandemia foi deflagrada. Então, por mais que a gente já sabe que a pós-graduação é um momento que você está junto, mas ao mesmo tempo nem tanto. Né? Porque cada um tem o seu projeto de pesquisa, tem os seus teóricos, tem o seu orientador.
Então foi difícil, assim, lidar com tudo. E isso era só uma parte da minha vida, né? Além disso, eu era filho, eu tinha que trabalhar, porque eu estava dando aula ainda, online, né, e tudo. Então, foi bem complicado, mas ao mesmo tempo, quando eu acabei, né, assim, passei por todo esse processo, me deu uma força de entender, cara, eu superei esse momento, assim, e eu acho que depois disso, assim, quase nada é Nada me capaz de me derruba mais. fazer. É, quase nada é capaz de me fazer travar dessa maneira. Uhum. Então, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo, um tempo de bastante crescimento, né? Não, imagino, imagino. E aproveitando, Marcelino, que a gente está falando, que a gente está relembrando o teu tempo no mestrado, eu queria agora tentar relacionar isso também com a tua experiência no doutorado, porque eu sempre pergunto, né, para as outras pessoas como é que elas avaliam, no geral, a experiência de uma pós-graduação. E aí eu sempre retomo aquela ideia de é um processo que demanda do nosso tempo, da nossa energia, da nossa mente, mas é uma coisa que tem os seus prós, tem os seus contras. Então, como é que é para ti? É tranquilo fazer pesquisa no Brasil? É fácil? Como é que tu tem vivido essa experiência, principalmente comparando o mestrado e o doutorado agora? Respondendo à última parte, né? Não é tranquilo fazer pesquisa no Brasil. A gente sabe que já é difícil, assim, acho que para todo pesquisador, para toda área, né? Uhum. Mas a gente sabe que mesmo assim existem algumas áreas que têm mais recurso, né? Sim. Sabe que tecnologia, saúde, até Uhum. porque eles veem o resultado de uma maneira mais, digamos, Concreta, né? imediata, e imediata mesmo, assim, a Uhum. pessoa está lá estudando, desenvolve uma molécula e Uhum. é super válido, a gente, obviamente, tem que ter mais investimento, Sim, sim. sim. Só que, ao mesmo tempo, isso reduz muito para pesquisa em humanidades, letras, né? Então, por exemplo, no mestrado, eu só consegui bolsa no segundo ano, assim, né? Então, eu Uhum. passei um ano inteiro sem bolsa, e sabe que é difícil, assim, né? Sim. E além disso, teve o reajuste recentemente das bolsas, né? Uhum. Mas antes era um valor que você ficava, gente, não dá para sobreviver com isso. Se eu parasse Sim. de trabalhar e Uhum. fosse viver com a bolsa, não era Uhum. suficiente. Mas, falando sobre a experiência da pós-graduação em si, para mim, eu acho que calhou de serem momentos, assim, difíceis pessoalmente e não academicamente. Eu Uhum. nunca tive grandes dificuldades, assim, para. No mestrado foi a exceção, assim, de fato, assim, de ter problema para escrever. Eu sou muito prolixo. Sempre reclamaram muito comigo disso, assim, na graduação, de você escreve demais, você fala demais. Uhum. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de ser sucinto, só que Sim. no mestrado tive essas questões, né, que pessoais, enfim, e de existência mesmo do mundo, que acabaram interferindo. E no doutorado também eu tive algumas questões pessoais que dificultaram, né, assim, todo o processo. Mas, como todo mundo já falou, a questão do tempo é realmente outra perspectiva, assim, porque você já entra sabendo que tem mais tempo, então não tem aquela pressa de, meu Deus, eu tenho que, quando você pensa no mestrado, 2 anos, disciplinas, estágio, escrita. Quase a gente não passa 2 anos numa bolha, Uhum. né? Escrevendo e vivendo. Não, a gente Sim. vive. A Uhum. gente tem outras esferas da vida. Enquanto que no doutorado, como tem mais tempo, né? A gente consegue ir com um pouco mais de calma. Não vou dizer também que é com tanta calma assim, Sim. mas com um pouco mais de calma. E vai aproveitando mais, assim, sabe? Na Poeste também tem a questão das disciplinas, que a gente pode aproveitar os créditos que a gente fez, né? Se a gente Sim. continuar lá. Uhum. Então você já entra com alguns créditos, já fica assim, Uhum. vou esperar uma disciplina que seja específica da minha área, né, que eu Sim. possa aproveitar, porque muita gente faz disciplinas que não Sim. são tão relacionadas, né, Uhum. à nossa área e sempre tem isso, assim, muita produção, a gente sabe que é importante, né? Sim. Produz artigo e apresenta trabalho e participa de evento. Então você fica, meu Deus, quantos de mim são precisos Sim. para fazer uma dissertação, para fazer uma tese? Uhum. Mas para mim está sendo muito assim, né? Eu estou indo agora para metade do doutorado, estou Uhum. entrando no quarto semestre agora. Enfim, mudei, né? Eu tinha a possibilidade de continuar, talvez, com o Veríssimo, mas eu decidi mudar de autor, por escolha pessoal mesmo, assim. Eu estou trabalhando com o Alencar agora, né? José de Uhum. Alencar, que é o meu. Aí é polêmico, né? Um corte Uhum. polêmico. Para mim,
é o meu autor nacional favorito, assim, reconheço que Uhum. temos muitos outros grandes autores, né? Sim. Machado, Clarice, enfim, mas que já são autores bem mais pesquisados, assim, e eu fiquei pensando assim, né? Fui estratégico. Cara, eu quero trabalhar com alguém que não seja, que seja conhecido, que eu goste, mas também não seja tão pesquisado na tradução. Porque Uhum. o Alencar, ele é muito pesquisado na literatura. Tem Sim. muita coisa, muita Uhum. coisa, muita coisa. E muita coisa sobre Iracema, Sim. né? Que eu acho talvez uma das obras mais famosas. O Guarani, que é o livro que eu estou trabalhando, né? Não tanto. Então, na época que eu fiz o projeto de pesquisa, eu não encontrei nada que Uhum. envolvesse a adaptação e a obra, né? A obra-fonte, o livro, o romance. Então, eu fiquei. Aí é aquele momento, né? Assim, Sim. tem que ser inédito. Meu É, Deus, eu exatamente. não posso perder essa oportunidade. Tem que ser Uhum. inédito. E aí pesquisei, assim, entrei nos repositórios, o Uhum. UFC, da UFSC, da UNB também, né, no Uhum. pós-trad, para ver se tinha alguma coisa, assim, eu fui nos específicos da tradução. Não achei, aí achei muita coisa de literatura, né? Mas aí foi isso, assim, de ver a chance e pensar, cara, esse é o meu momento, né? É isso, assim, eu tô agora me Uhum. preparando para essa fase da qualificação do doutorado, né, assim, Uhum. de escrever o texto e organizar as coisas, porque eu quero fazer com calma. Como eu te falei no mestrado que Sim. eu tive essas questões de travas de escrita, eu defendi assim no Uhum. limite do limite. Sim. E aí a minha meta é, não quero que isso se repita Aham. É uma no boa meta. doutorado. É, eu quero calma, eu quero paz. Aham. Então, tem sido assim, né, esse processo da pós-graduação como um todo para mim. Certo. Marcelino, agora a gente está se encaminhando para a parte final e, assim, a gente sempre fala dos pontos difíceis de uma pós-graduação, mas eu acho que um dos pontos positivos é muita questão da comunidade que a gente se envolve, que são as pessoas que a gente conhece lá, são os professores que ensinam a gente. Então, nesse momento agora, para encerrar e a gente se encaminhar para o final, eu queria saber de ti como é que foi as tuas influências em relação a ser um pesquisador? Então, pensando, não sei, na família, amigos, professores, quem que te influenciou nessa jornada da vida acadêmica? Quando eu escolhi letras, né, depois daquele todo o processo que eu falei assim, vai para isso, vai para aquilo, eu me Uhum. inspirei muito em professores que eu tive no ensino médio, que eu pensei assim, cara, quero tocar na vida de pessoas como eles tocaram na minha, assim, né? E Uhum. quando eu parei para pensar assim, eram todos da linguagem, assim. Era professor de Uhum. português, professor Uhum. de espanhol. Então eu fiquei assim, né, isso me inspirou a escolher a graduação em si. Já na graduação, eu tive, como eu te falei, né, foquei muito na literatura porque eu entrei no Uhum. curso por isso. Então, em relação à pesquisa, eu tenho que falar da professora Ana Márcia, né? Não sei se Uhum. chegou a ter aula com ela, que é da literatura portuguesa, ela foi minha orientadora na graduação, nessa bolsa de Uhum. pesquisa. Então, assim, foi o primeiro contato, assim, de ela pegar na minha mão e dizer, olha, a gente pesquisa assim, a gente Uhum. faz dessa maneira, e participar de grupo de estudo, e coordenar alguma coisa, e é sempre aquele momento de tensão, assim, de, meu Deus, será que o que eu estou falando, será que o que eu estou pesquisando faz sentido, ou Uhum. são só as vozes da minha cabeça, né? Sim. Então, aí na graduação eu tive muito isso, o contato com essa professora específica, assim. Tiveram outros, obviamente, mas Uhum. como ela foi minha orientadora da bolsa, eu quero citá-la. E aí, no mestrado, especificamente, eu quero agradecer muito, assim, deixar registrado aqui, a professora Uhum. Isabel, que foi minha orientadora, e o professor Rafael. Aliás, assim, para toda a minha jornada, de fato, eu, às vezes ia para a orientação e, assim, meu Deus, eu acho que eu não consigo escrever mais nada Uhum. do que já está ali, posto Uhum. né, no Word. Uhum. E aí eu saía sabendo exatamente o que eu tinha que fazer, assim, não, tem esse direcionamento, tem essa questão. E me ajudou muito em todo o processo, além dos colegas, né? Tive Sim. alguns colegas de mestrado, apesar dessa distância, que a gente sempre se comunicava, perguntava um pelo outro. Então, tem a Suelen, que você conhece Uhum. também Sim. aqui, né? Que é também do programa. Tem a Manuela, que eu acho que não está mais no programa. Tadeu. Então, foi mesmo essa comunidade, como você falou, assim, apesar de a gente estar distante, a gente mantinha contato, assim, perguntando, e aí?
tá dando Uhum, certo? Como é que uhum, tá? Perguntando. Eu sou uma pessoa de metas, né? Como você já uhum. pode perceber aí. Né? Meta tal, meta tal, meta tal. Sim. Então, eu sempre. Aí eu sou uma pessoa, assim, gente, que às vezes ficava muito pensando no número, a gente tem um número específico para poder qualificar, né? Sim. Ah, é número de palavras tal, você qualifica. Então, às vezes eu ficava atualizando assim um povo, gente, já tô com 10 mil palavras, viu? Aí dava um tempinho assim, passava umas 2 semanas, gente, olha, 13 mil, tô chegando. Uhum, Então, teve todo esse processo que foi fundamental, assim. sim. Como eu te falei, apesar de ser solitário, assim, de você estar focado na sua pesquisa, e realmente ninguém vai escrever a dissertação do João. O João tem Uhum. que escrever a dissertação dele. Infelizmente. Você pode, faz parte, João. Mas esse senso de comunidade, de pertencimento, ajuda muito a você entender que, apesar da solidão, você não está essencialmente ou totalmente isolado, né? Você não está numa ilha. Marcelinho, então agora a gente está se encaminhando de fato para o final. Então eu queria que você imaginasse que tem uma pessoa escutando você até agora, está escutando aqui a nossa conversa, e essa pessoa está interessada no mestrado, está interessada em depois seguir para um doutorado. Qual é o tipo de palavra amiga que você pode dar para essa pessoa? Qual é o tipo de conselho você acha que seria útil para essa pessoa? Eu acho que talvez um pouco do que a Ellen falou, né, que foi a última Uhum, entrevistada, a se arriscar. uhum, Porque a gente, como eu falei, né, a gente tem muito esse, pelo menos aqui, né, contexto de UFC, a gente tem, se a gente não tem essa experiência de ser bolsista em alguma área, de pesquisar em alguma coisa, a gente chega muito despreparado mesmo. uhum. E fica, meu Deus, como é que eu faço pesquisa? Então, é muito isso de dar a cara a tapa e saber que esse processo não é em vão. Então, entender que muitas vezes você vai propor alguma coisa e vão ter coisas positivas que serão aproveitadas daquilo, mas que também modificações são necessárias. Então, faz parte do processo. Eu, como uma pessoa muito perfeccionista, estava até comentando com o João, né? Estava relendo assim, disse, meu Deus, quantas correções eu precisaria fazer nessa dissertação, disso, daquilo, mas entender que faz parte do processo, né? Uhum. Assim, até mesmo essa questão de ser avaliado, né? De passar pela qualificação, de ter pessoas que são da área, que vão validar o seu texto, que vão, de fato, dar dicas, né? Conselhos sobre o que melhorar. Então, para mim é muito isso, assim, estar aberto, né? Não se fechar e esperar o momento perfeito, assim, não. Quando eu tiver o projeto fechado, sobre isso, uma coisa inovadora. Gente, como o professor Rafael sempre me disse, a gente não vai inventar a roda. A gente não vai inventar algo assim. Quase tudo já foi falado. Então, de fato estar aberto e aproveitar as oportunidades, né, que surgem. Então, para mim é isso, assim, você de fato tentar. Perfeito. Eu achei incrível a nossa conversa. Eu acho que foi num tom que eu realmente queria. Como eu estava falando para o Marcelino antes de a gente começar a gravação, eu meio que já estou se encaminhando, esse podcast já está se encaminhando para o encerramento, não só do episódio atual, mas como um todo. E eu gostei demais de como todas as conversas elas foram mostrando um pouquinho mais a visão de cada um dos pesquisadores, mas também da vivência acadêmica do que a gente pode ou não passar, do que a gente pode ou não viver e de como enfrentar essas coisas. Então, a tua fala dessa questão de saber que vai ter momentos que você vai fazer uma coisa que, putz, foi super positivo, vai super funcionar, e outras que, cara, não deu, refaz isso aí e vida que segue. Então, muito, muito boa essa sua fala, esse seu conselho. Marcelino, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gostei demais de te ouvir hoje. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Marcelino como pesquisador, na descrição tem um link tanto para o Lattes quanto para a dissertação. A tese do Marcelino de doutorado ainda vai sair, ele ainda vai passar pelo Bom, processo de qualificação, vai ter outras coisas, mas mais no futuro vocês podem dar uma olhada. Então, quem está escutando até agora, muito obrigado por ter escutado. Eu espero encontrar vocês de novo nos próximos episódios. E por hoje é isso. Tchau, tchau e até mais.